Na primeira noite, eles se aproximam e colhem uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem. Pisam as flores, matam o nosso cão, e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E porque não dissemos nada, já não podemos dizer nada. Com esse poema No Caminho, com Mayakovsky, de Eduardo Alves da Costa, a gente começa o nosso podcast de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Raça e Led Podcast, um espaço onde exploramos a lógica por trás das leis e o papel da ética na construção da justiça. Aqui desvendamos os dilemas morais, princípios jurídicos e questões contemporâneas que moldam o direito à sociedade. E no episódio de quinta-feira, vai ser sempre o episódio da polêmica, onde eu vou trazer temas atuais que estejam gerando polêmica, discussão, dando o que falar, e trazendo essa visão jurídica e até filosófica para a discussão. Um adendo, para começar já bem, nós temos que entender que todos os episódios, não só o episódio de polêmica aqui do podcast, mas todos os episódios são para trazer questionamento, que é a base da filosofia, e num sentido pedagógico também, o direito e os fundamentos jurídicos. Então, esse podcast não é para doutrinar ninguém, mas é para te fazer questionar. Então, por favor, estejam avisados. Então vamos continuar, vamos direto ao que interessa, porque o tema de hoje é bem polêmico e eu espero que você ouça até o final, porque existe um objetivo ao trazer esse tema para cá, que é um objetivo muito importante para a construção de um pensamento jurídico, político, ideológico e cidadão, né, para essa situação toda. Mas enfim, vamos ao que interessa. Trump tomou posse, se eu não me engano, dia 20, e ele já está causando um rebuliço, né? O tema de hoje é a ordem executiva que o Trump assinou, determinando a classificação do governo dele para o que seria homem e mulher. Ele achou interessante fazer essa distinção e disse, primeiro, antes de tudo, que sexo é uma situação imutável, uma classificação imutável do indivíduo, como mulher ou homem, só. E ele fala que gênero ou identidade de gênero não pode ser incluída na definição de sexo. E que não pode falar nem de sexo nem de gênero de qualquer forma. Então ele já começa colocando esse pé no chão, por assim dizer, e aí ele continua. Que existem dois sexos, feminino e masculino, e define o feminino como a pessoa que pertence desde a concepção ao sexo que produz a célula reprodutiva maior, que no caso seria o ovário. O ovário veio o óvulo, né? O ovário que produz o óvulo, então ele está falando do óvulo. E ele define, por essa ordem executiva, como masculino ou homem, a pessoa pertencente, desde a concepção, ao sexo que produz a célula reprodutiva menor, ou pequena, né? Mas na tradução, célula reprodutiva menor, que seria o espermatozoide. E aí a gente chega no problema. Qual que é o problema? O problema é que Trump é o presidente atual do ainda maior país do mundo. Ah, Clara, mas estão em crise. Ok, concordo. Mas ainda assim é o país que tem a moeda mais significativa. Não é a que tem maior valor, mas é a mais significativa. E que tem
um dos maiores, se não o maior poder bélico do mundo. Então a gente está falando de uma pessoa que tem um poder nuclear em suas mãos muito alto. Uma pessoa com esse poder não pode ser qualquer pessoa. Uma pessoa com esse poder deveria, além de ter um compromisso ético e de justiça com o povo que está governando, ele não precisa também ser um gênio, mas ele precisa respeitar os conceitos técnicos e o conhecimento científico de todos, inclusive das pessoas que estão governadas por ele. E por que eu estou querendo dizer isso, ou por que eu estou dizendo isso? Porque ele, sendo presidente do maior país hoje ainda do mundo, ele está passando vergonha. Desculpa, eu tenho que rir. Porque, veja bem, primeiro, ele está falando da definição de sexo. E sexo só tem dois, um feminino e um masculino. Ninguém vai questionar isso. Absolutamente ninguém vai questionar isso. Ok? Continuando. E aí ele fala que mulher é a pessoa pertencente ao sexo que desde a concepção produz a célula, eu vou encurtar, né? Produz óvulo. E o homem, desde a concepção, o sexo que desde a concepção produz célula, né? A célula menor produz células espermatozoides. E aí que está o problema. Por quê? E isso eu estou trazendo do que eu me lembro das aulas de biologia. E eu vou te explicar por que isso é importante também lá na frente. Mas vamos lá. Da minha aula de biologia, eu lembro que, desde a concepção, embrião nenhum produz célula sexual. Ponto. Desde a concepção, não existe sexo. Veja só. A pessoa só começa a gerar célula reprodutiva a partir da puberdade, a partir da puberdade, entre 12 a 14 anos. Por essa concepção, então, ninguém é nem homem nem mulher. Começar assim. Desde a concepção, não existe definição de sexo biológico. A definição de sexo biológico só começa a partir da 6ª semana da gestação. Mas ele falou, Clara, mas não é isso que ele quis dizer? Não, porque quando a gente está falando de atos oficiais, aqui no Brasil, decreto, lei, portaria, coisas desse tipo, medida provisória, a gente está falando de um ato oficial, a gente está falando de um documento. Você nunca coloca em um documento algo que você queria dizer outra coisa, você coloca aquilo que você quer dizer. Então, ou ele não soube se expressar, ou ele não sabe o que ele está falando. E o que a gente acredita é que ele não sabe o que ele está falando, porque existe um conflito de conceitos aqui. Porque todo mundo sabe que o feto, quando ele está no embrião, quando ele começa a ser gerado, ele tem cromossomo XX, que é o cromossomo que mulheres biológicas têm, ok? Isso, a diferenciação sexual só começa desde a sexta semana de gestação. Só lá na frente. Então não existe diferenciação nem de homem nem de mulher biológico na concepção. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o sexo que produz a célula maior e menor, isso só vai acontecer com 12 anos. Então como que você pode dizer isso? E mais, e a pessoa que não produz nenhuma dessa célula? Ela não vai ser nem homem nem mulher? Porque existem homens e mulheres biológicos que têm problemas de fertilidade. Não consegue produzir ou o espermatozoide ou
o óvulo, né, maduro, porque desde sempre, na verdade, se eu não me engano, é desde a sexta também, desde a sexta semana de gestação, que a mulher biológica, ela produz oócitos, né? Que é o óvulo imaturo. Quando chega ali na puberdade, que esse óvulo vai ficar maduro, assim, né? Vai poder ser considerado fértil. Então, assim, tem gente que não produz esse tipo de célula. E essas pessoas são o quê? Porque ele disse, só existe homem e mulher. Homem é isso, mulher é isso. E as pessoas que não se encaixam nessa definição. Porque ninguém se encaixa nessa definição, mas vamos supor que ele disse o que ele quis dizer? Se ele disse o que ele quis dizer, tem gente que ainda assim não está incluso ali. E aí, se você não viu o primeiro episódio, volta lá para assistir, por favor, porque lá a gente fala de conceito, fala de um objetivo aqui no Brasil que a nossa Constituição tem. A nossa Constituição tem o objetivo de acabar com as desigualdades sociais. E o que eu falei lá no meu primeiro episódio o objetivo da Constituição de acabar com a desigualdade social é desigualdade social de direitos. Então, se você bota uma ordem executiva, um decreto, uma lei, uma norma, né, oficial em vigor, que não abarca a realidade de alguns, você está gerando desigualdade. Entende? Ah, mas está gerando desigualdade, porque isso, porque não, você está gerando desigualdade, acabou. Não tem discussão sobre isso. E aí, a questão toda ele é um presidente com grande poder bélico nuclear e ele não consegue nem colocar em uma ordem executiva o que ele quis dizer de forma definida, clara, precisa, de acordo com a ciência que está aí há séculos. Porque isso daí a gente sabe há séculos. Entende? Gente, a questão toda é a seguinte. E, de novo, o objetivo não é fazer ninguém mudar de ideia. Mas a questão toda é a seguinte. Quando a gente fala de direito, de justiça, de administração pública, a gente está falando de organização oficial jurídica de direitos. A gente não pode misturar em países laicos, e o meu entendimento pessoal é de que isso não deveria ser em nenhum lugar, mas eu compreendo que existam países que não sejam laicos, que sejam países com sua religião determinada e que seguem leis e normas que se confundem, né, que são similares às da religião, mas aqui, pelo menos de Brasil e Estados Unidos, Europa, América de modo geral, o que a gente está falando é de países laicos. E quando a gente fala de país laico, um chefe de Estado de país laico, por mais que ele possa, no seu âmbito pessoal, ter uma compreensão religiosa, ele tem que entender que ele não está governando para pessoas com a mesma concepção religiosa que ele. Ou seja, se você diz que os Estados Unidos é um país da liberdade, como que você pode dizer com isso que existe liberdade, mas você tem que seguir o que a minha religião diz? É incompatível. Ah, mas são valores. Ok, são valores religiosos, tá? Mas ele, com a religião dele, que ele diz que tem, e aí, opinião minha pessoal, eu não acredito, visto o que aconteceu na igreja, eu vou comentar sobre isso daqui a pouco, mas enfim, não acredito que seja realmente o que ele diz que é. Mas, pela percepção dele religiosa, ele não pode excluir outras pessoas de um ato político oficial em um país laico.
Não pode, simplesmente não pode. E aí, quando eu digo que eu não confio, é porque, né, e aqui é um parênteses, é porque ele foi, na posse dele, ele foi para uma igreja e a bispa do lugar fez um sermão que criticava, na verdade não criticou abertamente, né? Pediu misericórdia das pessoas diferentes que ela compreendeu estarem sendo alvo da autoridade do governo dele, né? Que ele já tinha falado durante a campanha que teria essa, como se fosse perseguição, né? Mas enfim, coloque a palavra aí que você quiser. E aí ela pediu isso, e aí as pessoas do lado de fora da igreja perguntaram: o que o senhor achou do sermão? E ele: o quê? Aí perguntaram de novo: o que o senhor achou desse sermão? Aí ele, a cara dele era de quem não estava entendendo a pergunta. Aí ele falou: o que vocês acharam do sermão? Ele deu a entender nessa troca que ele não sabia o que era um sermão. Mas como você é cristão e você não sabe o que é um sermão? Entende? Tipo, todo mundo sabe o que é um sermão. Eu hoje não tenho uma religião, mas eu sei o que é. Porque eu fui criada na igreja católica. Então, assim, não, a postura dele não condiz, né? A postura pessoal não condiz com o que ele está falando. Mas, de qualquer forma, ele realmente, enfim, eu acho que é meio estranho isso. Mas, de qualquer forma, ele pode ter as concepções religiosas dele, ele deve, né, ter, mas ele tem que entender que não é uma questão de religião, é uma questão jurídica e lei. Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa é que, como presidente, que eu tinha falado, né, ele precisa respeitar a ciência e as pessoas que estão sendo governadas com ele, que têm o mínimo de entendimento dessa ciência ou de qualquer outra ciência que exista no mundo. E a questão toda é, isso daqui, como eu disse, eu aprendi, sei lá, foi na... Eu lembro até da professora, o nome da minha professora era Suzana. Ela era baixinha. E eu lembro dela explicando isso, claramente da cena, ela explicando isso pra gente, sobre gametas e tudo mais. E isso foi uma coisa que eu aprendi sexta série. Sexta série, foi em 2006. Tem quase 20 anos. Então, assim, isso daí eu sei desde de 2006. Ele não sabe? Que coisa feia. E tipo, ok, você não é obrigado a saber de tudo. Tem gente que eu mesma, eu pessoalmente, eu não entendia nada da parte de física, de eletromagnetismo e de química orgânica. Eram duas matérias assim que eu realmente não conseguia. Na verdade, era ter paciência para estudar, né? Mas você não precisa saber de tudo. Só que em todo governo você tem assessores especializados. Se você for procurar aí concurso legislativo, você vai ver que vai ter assessor jurídico, assessor legislativo jurídico, assessor legislativo especialidade psicologia, assessor legislativo especialidade arquitetura, né, para questão de urbanização, né, território e tudo mais. Então, assim, em todo governo que se preze, na verdade, que se preze não, até o que não se preze, existe assessoria legislativa especializada. E cadê a assessoria legislativa dele? Porque, como eu disse, é um documento. Você não pode colocar em um documento algo que você queria dizer, mas não disse. Tem que estar ali o que você disse. Então, oficialmente, o que ele disse é uma coisa que não existe. Então, no governo dele, ninguém é homem nem mulher, porque desde a concepção não existe esse conceito. Desde a concepção não tem sexo, nem sexo de criar as células que ele está falando, nem órgão sexual. Então, entende? Não existe homem e mulher no governo dele. E aí, outra questão é, o que é que ele está querendo dizer? Porque o que ele está dizendo existe homem e mulher, pronto, acabou. Isso é o que ele está querendo dizer, né? Existe homem e mulher, gênero e sexo,
né, como ele falou, você não pode usar ao seu bel prazer o conceito de sexo e gênero. Então, o que ele está falando é, você não pode decidir que você tem um gênero diferente do sexo. Ele está, então, atacando o direito individual de liberdade, de autoexpressão, autodeterminação do cidadão ou da cidadã que não quer se identificar com o sexo biológico que nasceu, que a pessoa nasceu. E aí que tá. Porque o que ele quis dizer, a intenção da lei, por isso raça legis, mas a intenção da lei, em sentido amplo, da medida executiva dele, é dizer que não pode, ou o governo dele não reconhece pessoas transexuais. Porque ele diz, você não pode achar que você tem o gênero diferente do seu sexo. E que sexo é tal coisa. Tá, primeiro, ninguém questiona a questão do sexo biológico. Assim, quem questiona isso também é uma pessoa negacionista. Porque você nasceu daquela forma e o conceito de transexual não é esse. O conceito de transexual é uma pessoa que considera o seu gênero diferente do sexo biológico. Então, ao ele fazer, vai ficar mais claro agora. Ao ele fazer uma distinção entre homem e mulher biológico, ele está falando, sendo redundante com o que todo mundo sabe. A questão do transexual não é uma questão de sexo biológico, é uma questão de não identificação com o sexo biológico, mas é uma questão de gênero. Entende? Então, ele está fazendo uma determinação de sexo biológico, mas não faz uma definição de gênero. E, uma coisa não pode ser determinada com outra, ok. Mas aí você faz, você diz isso, você diz que uma coisa não pode ser separada da outra, mas junto com isso, você vai e coloca um conceito que é impossível de ser alcançado. Então, no fundo, o que ele está falando? Você não pode se identificar diferente dessa concepção, mas essa concepção não pode ser identificada nem cientificamente. O problema está todo aí. Você não está falando o que você quer e você está, além de não falar o que você quer, colocando conceitos que são impossíveis. Isso é coisa de quem não entende de lei. Isso é coisa de quem não entende do jurídico. Porque a partir do momento que é um documento oficial fazendo uma norma, aquilo tem que estar claro, aquilo tem que ser possível, né? Tem que ser possível, porque senão é uma lei abstrata, uma lei em branco e simplesmente impraticável. A gente, quando vai estudar bem no começo da faculdade, teoria geral do direito, a gente estuda um filósofo e jurista chamado Hans Kelsen. E Hans Kelsen diz que uma norma que impõe um dever impossível não pode ser válida, pois o direito pressupõe a possibilidade de cumprimento, que é o princípio fundamental ultra posse nemo obligatur. Ninguém está obrigado além do que pode cumprir. Então, ninguém pode, por exemplo, ser obrigado a ficar 3 segundos sem o coração bater para uma prova de... uma coisa impossível, assim, bem absurda, né? Mas ninguém pode obrigar a uma pessoa, um candidato de uma prova da polícia, vamos botar assim, ficar 3 segundos sem o coração bater. Porque aí acabou. E aí é uma coisa que a pessoa não pode, não tem controle sobre isso. Da mesma forma que uma pessoa não tem controle de forçar a outra a ter um sexo biológico desde a concepção, porque isso é impossível. Então, essa norma que ele criou é impossível. E aí a questão toda é, como é que você governa com normas impossíveis? Não faz sentido, não tem justificativa para isso. E o principal é que, se você for olhar, né, nas mídias sociais por aí, entrevistas das pessoas, um exemplo de um fazendeiro que tá com medo de não conseguir cuidar da fazenda porque os funcionários dele
podem ser deportados. E não estão indo trabalhar por causa de medo e tudo mais. E a questão aqui não é da legalidade da deportação. Ou não, porque é uma lei, é uma norma, precisa ser cumprida. A questão não é essa. A questão é o que ele falou. Ele chegou e falou assim, não, eu votei nele sim, mas eu não acreditava que ele fosse fazer isso. E aí, de novo, se você não viu o primeiro episódio, veja. Qual que é o papel do cidadão? Expressar, por meio do seu voto, a sua vontade. Como é que você expressa a sua vontade de alguém estar no poder, se aquele que está no poder vai fazer coisa que você não acredita que ele vai fazer? Qual que é a responsabilidade do cidadão de fazer isso, de votar, de expressar a sua vontade? É uma falta de respeito com ele e com todo mundo que está em volta, né? Com ele porque ele não banca a opinião dele, com ele porque ele não pensou no ganha-pão dele, com os outros porque ele não pensou no ganha-pão dos outros, na segurança dos outros e em todo mundo que vai ser afetado se a fazenda dele não funcionar, porque ele é um comerciante. Então, é uma falta de respeito com ele e com todo mundo. E do governo de não ser crível a ponto do próprio eleitor não acreditar que ele vai fazer o que ele vai fazer. E o pior é que ele está fazendo. E agora? O que o senhor faz com a sua fazenda? O que as pessoas, a sua comunidade que se beneficiava com o seu produto, faz com a falta do seu produto, né? Então, assim, a questão toda é o tipo de governabilidade que a pessoa tem com normas impossíveis e com a falta de credibilidade que tem. E a questão toda, e agora que chega na parte principal, que é exatamente o motivo desse tema e por que eu estou trazendo isso para vocês. Você pode, e você deve até, eu vou ousar dizer que você deve ter suas concepções e seus valores. Ponto. Exigir que todo mundo siga os seus valores é outra coisa. Como eu disse no primeiro episódio, é uma questão de criança mimada. Eu procurei outra palavra, mas não tem como. É criança mimada que age assim. Não sejamos crianças mimadas em achar que todo mundo tem que ter os mesmos conceitos, os mesmos valores e seguir o que a gente quer e o que a gente acha mais importante. Ponto. Primeira questão é essa. Segunda questão é, a gente precisa ter total cuidado com o que a gente apoia, tá? É uma questão que chega a ser até pessoal, no âmbito pessoal. A gente não pode... Eu tô falando igual professora de ensino fundamental, mas é real. Vamos focar aqui. A gente não pode se esquecer que não é porque alguém defende o que a gente acredita que a gente tem que concordar com tudo que essa pessoa faz. Parece bobo, mas é profundo. E aí agora eu tô falando para você que concorda com a questão de... eu vou colocar isso de outra forma. Uma pessoa, se você é uma pessoa que não gosta da ideia da existência de pessoas trans, ok? Eu tô falando exatamente, especificamente com você. Uma pessoa que por questões pessoais ou religiosas ou espirituais ou de tradição, seja o que é que for, você tem esse direito de não gostar. Você tem obrigação de respeitar. Mas a questão toda é, você com a sua concepção pode defender isso. Mas você pode defender isso com os meios adequados, tá? Vamos lá, porque esse é o ponto todo, o objetivo principal desse episódio. Se uma pessoa defende o que você quer pelos meios legítimos, seu fundamento e sua justificativa se tornam legítimos.
Se você defende alguém que faz de qualquer jeito, sinto lhe dizer que os fins não justificam os meios. O meio falho, o meio vicioso, é um meio vicioso e não vai alcançar o fim que ele pretende. Então, quando a gente fala de que a gente quer, a gente assim, né? Um exemplo. A gente quer que a esquerda acabe no mundo, seu posicionamento é válido. A sua vontade que isso aconteça é válida. Agora, eu quero retirando totalmente o direito de liberdade da pessoa. Isso não é válido, porque a gente tem uma Constituição, a gente tem uma ética, a gente tem uma moral. Não, eu quero acabar com o direito de uma pessoa se identificar. Ok, você quer. Esse seu querer é válido para você. Para o outro pode não ser. Mas, ok, como que a gente vai defender isso? A gente vai defender isso com uma norma executiva que traz um conceito que não faz sentido cientificamente? Não. A gente vai procurar uma forma disso ser propriamente feito com uma norma válida. Eu tô falando assim porque... E muita gente vai falar, você está incentivando a pensar em direito. Gente, é assim que um processo democrático é construído. Ninguém aqui quer que todo mundo... Peraí. Eu não quero que todo mundo tenha a mesma concepção. Porque a liberdade é justamente sobre isso. Cada um ter o seu pensamento, o seu conceito, o seu valor, sua moral, e construir um mundo que seja bom para todo mundo. Construir um governo, construir uma sociedade que todo mundo seja reconhecido e tenha o seu valor validado. Sua possibilidade seja de ir numa igreja, num terreiro ou em lugar nenhum. Entende? Ótimo, é isso que eu quero. O que a gente precisa fazer é parar de ter um pensamento infantil. Parar de ter um pensamento político infantil. Não faz sentido uma norma ser uma norma inválida e você concordar com isso, seja de qualquer lado que você seja. Porque no fundo, o que a gente não pode esquecer é um documento oficial. É uma norma oficial. É uma norma que vincula efeito. E se ela vincula efeito, o efeito que ela tem que fazer é um efeito eficaz. A gente pode falar semana que vem nisso, numa situação penal, para ficar mais clara. Mas no direito penal existe muito esse problema. Muito. Um dos principais motivos da impunidade no Brasil é justamente o trabalho mal feito, desculpa os colegas do Ministério Público, mas o trabalho mal feito da acusação. Porque se você faz um trabalho bem feito da acusação, o processo segue como ele deveria seguir, ele não vai ser anulado, ele não vai ser desclassificado ou dado inocência da pessoa por falta de prova. Não vai. A pessoa não tem como se safar daquilo. E eu tô falando isso independente da minha concepção, porque eu me considero uma pessoa mais pendente para abolicionismo penal. Podemos falar também disso se vocês quiserem, deixem no comentário se vocês querem saber mais disso ou não. Mas a questão toda isso tem que ser feito de forma correta, sabe? Uma pessoa que comete um crime e que não é penalizado ou não é condenado por causa de erro um erro feio no processo, uma ilegalidade, está fazendo mais mal para a sociedade do que bem. E quando a gente fala de defesa de direitos humanos, não é porque a gente quer, entre aspas,
defender bandido, é porque a gente quer que o negócio seja feito da forma correta. Eu lembro de um professor, nos meus estudos para concurso, professor Aragonê, ele é juiz federal em Brasília, e o que ele diz é: eu quero que a pessoa seja punida de forma correta, e é por isso mesmo que eu quero fazer o negócio de forma certa. Então, quando a gente fala para o policial não bater na pessoa que ele está prendendo, no acusado ou no suspeito, é porque se ele bater, a prisão não pode ser mantida. Não é porque a gente está querendo defender, é porque a gente está querendo fazer o negócio certo. E não dá para fazer o negócio certo com uma norma jurídica impossível ou com um ato falho do governo. E ato falho não no sentido psicológico, mas no sentido de faltoso, de defeituoso. Não pode, não faz sentido a gente defender qualquer coisa de qualquer jeito porque a gente quer o nosso objetivo daquela forma. Simplesmente não tem como, não faz sentido. Política, como diria Aristóteles, Montesquieu, acredito que Savigny fala também que o governo tem que ser da pessoa que tem capacidade para isso. Capacidade psicológica, capacidade emocional e capacidade técnica. Capacidade psicológica para não sair jogando cadeira nos outros. Capacidade emocional para aguentar e não fazer o que não deveria ser feito. Manter aquele equilíbrio, manter uma consciência do que está sentindo e saber que aquilo não pode afetar a ação. E técnica, para não fazer norma impossível, para não fazer norma inválida, para não ficar com o eleitorado que não confia, não acredita no que você está falando. Então, Aristóteles, Montesquieu estão certíssimos. A pessoa tem que ser capacitada para isso. Se você defende uma pessoa que não é capacitada, você está dando um tiro no pé naquilo que você quer. O que você quer? Você quer um Estado mais liberal, ao invés de um Estado menos que afeta menos a relação de particulares? Ótimo, estude sobre isso e vote em alguém, decida por alguém que vai fazer isso com maestria, que vai fazer isso levando em consideração o que a gente tem por aí de ciência, de séculos, entende? O objetivo todo desse episódio é para falar. É polêmico e muita gente não fala o objetivo e os meios e como a gente não pode defender qualquer coisa de qualquer jeito, tá bem? Então diz aí nos comentários de todos esses temas que eu fui falando nesse episódio se vocês gostariam de ouvir mais algum, porque o tempo agora já ficou extenso, mas eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Curtam os episódios, por favor. Comentem para saber o que vocês estão achando, o que pode melhorar ou o que tá bom. E a gente se vê na segunda-feira. Na verdade, a gente se ouve na segunda-feira. Não esqueça de seguir tanto aqui no Spotify quanto aqui no YouTube, se você está ouvindo no YouTube. E uma boa semana, bom final de semana para todo mundo. Até já!